Eu estava a milhares de quilômetros de distância, em Denver, quando meu telefone vibrou sobre a mesa de conferências de Mogno. Movimento detectado. Sala de estar. Abri o aplicativo esperando ver um entregador. Em vez disso, vi meus pais, Sandra e Steven, bem no centro do meu santuário, acompanhados por um estranho com uma prancheta ou um empreiteiro. Eles não estavam regando minhas plantas. Estavam medindo a parede de vidro do meu jardim hidropônico com uma fita métrica. A voz da minha mãe saiu pelo alto-falante, pequena, distorcida, mas inconfundível. O Tanner precisa desse espaço para o estúdio de conteúdo dele. É só derrubar a parede. A Morgan não vai fazer escândalo. Ela simplesmente vai aceitar. Ela estava certa em uma coisa: eu não faria escândalo. Eu faria guerra. Não gritei. Não chamei a polícia ainda. Isso seria só um curativo em uma podridão estrutural. Eu precisava de uma demolição completa. Fechei o app de segurança e abri meu portal de viagens. Comprei a próxima passagem saindo do Aeroporto Internacional de Denver, só ida. Eu não estava voltando para visitar a família. Estava voltando para liquidar um investimento fracassado. Eu sabia exatamente quando atacar. Tanner não era conhecido pela discrição. Havia semanas que ele vinha postando sobre uma grande revelação para seus seguidores, sábado, às 2 da tarde. A inauguração da nova Content House dele. Ele queria público. Queria mostrar ao mundo o próprio sucesso. Decidi naquele instante que eu ia dar a ele exatamente o que ele queria. Eu seria a convidada surpresa. O voo para Seattle durou 3 horas. Não passei nem um minuto chorando ou lamentando o relacionamento que eu achava que tinha com meus pais. Passei o voo trabalhando. Comprei o pacote de Wi-Fi e abri meu notebook. Era hora de organizar os arquivos. Criei uma nova pasta na área de trabalho e dei a ela um nome simples: o livro Razão. Comecei a puxar documentos. Extratos bancários de 5 anos atrás. Históricos de Venmo. Contratos assinados para empréstimos de negócios em que nunca foram pagos. Arrastei e soltei cada transação dentro da pasta. Lá estavam os $4.000 para o equipamento de podcast que ficou juntando poeira na garagem. Os $7.000 para o negócio de dropshipping que não enviou um único produto. Os $10.000 para a entrada do carro porque ele precisava de transporte confiável para ir a entrevistas de emprego às quais nunca compareceu. Olhei para o total da planilha, $115.000. Aquilo não era apoio fraternal. Aquilo era apropriação indevida. Meus pais não apenas o incentivaram, eles facilitaram o roubo do meu futuro para financiar as ilusões dele. E agora estavam literalmente medindo as minhas paredes para destruir meu espaço. Fiquei olhando as nuvens mudando forma do lado de fora da janela. Por anos, tratei minha família como um caso de caridade, acreditando que minha estabilidade financeira era um recurso que eu devia a eles. Achei que, se eu desse o suficiente, eles finalmente me veriam como valiosa. Mas, encarando aqueles números frios e incontestáveis na tela, percebi a verdade. Eu não era uma integrante valorizada da família. Eu era apenas um ativo, pronto para ser desmontado. Fechei a planilha e peguei o celular. Havia uma pessoa que talvez ainda estivesse do meu lado. Haley, a noiva do Tanner. Ela tinha me ligado 3 vezes ontem, deixando mensagens de voz, sem fôlego e ansiosa, tentando me avisar sobre algo. Mas eu estava ocupada demais com a conferência para ouvir. Agora eu entendia por que ela soava tão desesperada. Digitei uma mensagem. Vi a câmera de segurança. Sei o que eles estão fazendo. Estarei pousando em 2 horas. Não conte a eles que estou vindo. Me encontre no aeroporto. 3 pontinhos apareceram instantaneamente. Logo depois, a resposta. Graças a Deus. Tenho documentos que você precisa ver. É pior do que você imagina. Desliguei o telefone e recostei-me no encosto. A raiva que queimava no meu peito esfriou, tornando-se algo sólido e pesado, como uma pedra. Eu não tinha mais medo do confronto. Eu estava ansiosa por ele. Eles queriam derrubar minhas paredes? Tudo bem. Mas esqueceram que eu fui quem construiu a fundação e eu sabia exatamente onde colocar os explosivos para fazer tudo desmoronar.
Sentei-me no carro alugado, 3 quarteirões distante da minha própria garagem, olhando o relógio digital no painel marcar as 2 horas. Meu notebook estava aberto no banco do passageiro, a tela iluminando a planilha que eu chamara de livro Razão. Era uma autópsia completa do meu relacionamento com a família, quantificada em linhas e colunas frias e implacáveis. Percorre o histórico. 5 anos, 115 mil dólares. O impacto era avassalador quando via tudo de uma vez. Lá estava os 20 mil dólares para a festa de lançamento da marca de lifestyle do Tanner, um evento que consistia apenas em ele comprar mesas em uma boate para pessoas que nem conheciam seu nome. Os 8 mil dólares para o aluguel emergencial, quando ele dizia que o colega de quarto tinha roubado seu dinheiro só que depois descobri que o colega tinha se mudado 3 meses antes. E havia transferências intermináveis de 500, 1.000, 2.000 dólares, drenando-me lenta e silenciosamente. Fechei os olhos e imaginei minha casa, especialmente a sala de sol que eu havia convertido em um jardim hidropônico. Era meu santuário. Passei meses pesquisando soluções nutritivas e ciclos de iluminação. Era o único lugar no mundo onde me sentia completamente em paz, cercada pelo zumbido silencioso das bombas d'água e pelo aroma puro de manjericão e hortelã. Era um sistema vivo que exigia paciência, cuidado e respeito, tudo que minha família não tinha. E eles iam destruí-lo com uma marreta. Para eles, meu santuário não passava de metros quadrados desperdiçados. Queriam substituir meu jardim vivo e pulsante por ring lights, green screens e uma placa de neon com os dizeres Tanner's Wood. Queriam transformar meu templo do silêncio em uma fábrica de barulho. Por anos, as pessoas me perguntaram por que eu fazia aquilo. Por que continuava emitindo cheques? Por que continuava atendendo o telefone, olhando os números? Agora finalmente eu entendia o mecanismo por trás do meu próprio comportamento. Não era generosidade. Nem amor, de verdade. Era uma resposta ao trauma. Passei a vida inteira forjando os elos de uma corrente invisível. Cresci aprendendo que o afeto dos meus pais era uma moeda volátil. Se eu não fosse útil, era invisível. Se eu não resolvesse um problema, estava criando outro. Então aprendi a bajular, a antecipar suas necessidades, a pagar pela aprovação antes mesmo de eles pedirem. Convenci-me de que, se eu pagasse o suficiente, se eu fosse bem-sucedido bastante, poderia comprar meu lugar como membro valorizado da família. Os 115 mil dólares não eram um empréstimo. Era um imposto de sobrevivente. Eu vinha pagando dinheiro de proteção às pessoas que deveriam me proteger. Achava que o dinheiro era uma ponte que nos conectava, mas na verdade era um muro. Enquanto eu continuasse pagando, eles não precisavam me enxergar como pessoa. Bastava que me vissem como um recurso. Mas o banco estava fechado. A assinatura havia expirado. Olhei para o app de segurança no celular pela última vez. Eu podia vê-lo se movendo dentro da minha casa. Estavam rindo. Minha mãe apontava para a poltrona vintage da minha avó, instruindo Tanner a arrastá-la para a grama molhada, abrindo espaço para os equipamentos dele. Pareciam tão à vontade em seu roubo. Achavam que me possuíam porque eu passara uma vida inteira deixando-os alugar a minha existência. Fechei o notebook com um estalo. Eu não ia apenas expulsá-los da minha casa. Eu ia expulsar a menininha assustada dentro de mim que acreditava precisar pagar pelo privilégio de existir. Engatei o carro. Era hora de voltar para casa. Sábado, 14 horas. Estacionei o carro alugado no final do quarteirão e fiquei observando. A invasão já estava acontecendo. Meu aplicativo de segurança vinha me alertando há uma hora, mas ver tudo pessoalmente era diferente. Não eram mais apenas pixels na tela. Era uma violação física. Minha garagem estava cheia. O carro esportivo alugado de Tanner estava estacionado de lado, ocupando 2 vagas. O SUV dos meus pais estava sobre a grama, os pneus afundando na terra macia que eu passara finais de semana arejando. A porta da frente estava escancarada. Eu podia ver pessoas se movendo lá dentro, não apenas minha família, mas estranhos. A equipe de Tanner, jovens com câmeras e ring lights, tratando minha casa como se fosse um parque público. Caminhei em direção à casa. O som pesado da música reverberava lá dentro, fazendo as janelas tremerem.
A poltrona vintage da minha avó, aquela que eu havia gasto uma fortuna restaurando, estava jogada na frente, na grama molhada, arrastada para abrir espaço, abandonada como lixo. Uma lata de energético pela metade equilibrava-se no braço de veludo. Pisei na varanda. Minha mãe, Sandra, estava no hall de entrada, coordenando 2 amigos de Tanner que carregavam um grande green screen. Ela parecia radiante, cheia de energia, daquele jeito que sempre ficava quando atendia aos caprichos de Tanner. Cuidado com isso, dizia ela. A iluminação precisa ficar perfeita para a transmissão. Ela se virou e me viu. Por um segundo, congelou. Depois, a expressão mudou do choque para a irritação. Morgan, o que você está fazendo aqui? Achei que você estava em Denver até terça-feira. Voltei antes, disse eu, com a voz neutra. Queria ver as renovações. Ah, nem comece, retrucou ela, acenando a mão de modo displicente. Estamos só reorganizando algumas coisas para o Tanner. Ele tem um grande evento hoje. Você deveria ficar feliz por ele. Finalmente está conseguindo. Conseguindo? Repeti, lembrando-me de que ele estava derrubando minhas paredes. É só uma parede, Morgan. E aquelas plantas? Honestamente, era desperdício de espaço. Tanner precisa de espaço para criar. Você precisa se soltar também. Sempre tão tensa. Passei por ela e entrei na sala de estar. Era irreconhecível. Meu mobiliário havia desaparecido, substituído por puffs e tripés. E ali, bem no centro do cômodo, em frente a um ring light do tamanho de um pneu de trator, estava Tanner. Ele segurava o celular, falando com uma audiência invisível, a voz aguda e maníaca. E aí, pessoal? Tudo certo? Bem-vindos à Crib. Estamos ao vivo na nova HQ. É aqui que a mágica acontece. Temos os gráficos de criptomoeda. Temos a configuração de jogos. Temos. Ele parou quando me viu no enquadramento. O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo antes de tentar se recompor. E aí, olha só quem chegou. Aparição especial. Minha irmã Morgan acabou de chegar para comemorar o lançamento. Diga oi para a transmissão, Morgan. Ele tentou colocar o braço em volta de mim, puxando-me para dentro da ilusão dele. Eu recuei. A câmera continuava gravando. Os comentários rolavam na tela do celular dele. Milhares de pessoas assistindo. Perfeito. Não estou aqui para comemorar, disse, olhando diretamente para a lente do celular. Estou aqui para te expulsar. Tanner riu, um som nervoso e cortado. Clássica Morgan. Sempre brincando. Galera, ela é demais. Não estou brincando, falei, minha voz atravessando a performance dele. Mergulhei na bolsa e puxei a pasta. Isto é uma notificação de cessar e desistir. E isso, segurei a pilha grossa de papéis, é o livro Razão. Morgan, para. Meu pai, Steven, apareceu na cozinha, com um rosto vermelho de raiva. Você está envergonhando ele. Guarda isso agora. Não respondi, virando-me de novo para a câmera. Para quem estiver assistindo, meu nome é Morgan. Eu sou a dona desta casa. Tanner não mora aqui. Ele mora no porão dos nossos pais. E o sucesso do qual ele tanto se gaba? Foi financiado com $115 mil que ele me roubou nos últimos 5 anos. O ambiente ficou em silêncio. A música parou. Tanner olhou para o celular, depois para mim, o rosto perdendo a cor. Desliga, sussurrou. Desliga a transmissão. Por quê? Perguntei. Você não quer que seus fãs vejam quem você realmente é? Aquele que pega dinheiro emprestado para pagar aluguel e gasta em serviço de garrafa? Aquele que precisa da mamãe para invadir a casa da irmã? Abri a pasta e retirei o primeiro extrato bancário. 12 de agosto, $4 mil para equipamento de podcast. Nunca gravou um episódio sequer. 15 de setembro, $7 mil para licença de empresa. A empresa nem existe. 4 de janeiro, $10 mil de entrada para um carro. Onde está o carro, Tanner? Chega! Minha mãe agarrou meu braço, as unhas cravando na minha pele.
Você está arruinando o grande momento dele. Como pode ser tão egoísta? Olhei para a mão dela no meu braço e depois para o rosto dela. Egoísta? Respondi. Você está medindo minha casa para demolir enquanto estou fora, e eu sou egoísta? Íamos te contar, ela chorou. Só queríamos que fosse uma surpresa. Uma surpresa? Disse eu. Tipo aquela vez que vocês me surpreenderam andando o meu fundo universitário para ele? Ou aquela outra, quando surpreenderam a Alco assinar os empréstimos dele com meu crédito? Tanner avançou para pegar o celular, tentando encerrar a transmissão, mas o aparelho escapou das mãos. Caiu no chão, a tela ainda transmitindo ao vivo. Os comentários explodiram. Isso é real? Ele realmente roubou da irmã? Golpista. Fake. Olhei para o celular e depois para meu irmão. Ele não era um magnata. Não era um influenciador. Era uma criança dentro de um corpo de homem, aterrorizada porque finalmente as luzes haviam sido acesas. Saiam, disse. Todos vocês, saiam da minha casa. Você não pode fazer isso, meu pai gaguejou. Somos família. Não mais respondi. Agora vocês são apenas invasores. Não recuei. Mantive meu posicionamento enquanto meu pai tentava gaguejar, o rosto ficando vermelho. Mas antes que ele pudesse defender novamente o seu menino dourado, a porta da frente se abriu. Haley entrou. A cabeça de Tanner se virou rapidamente. Amor, o que você está fazendo aqui? Diga a eles para saírem. Estão destruindo tudo. Haley não olhou para ele. Olhou para mim, assentiu levemente com o queixo, e caminhou até o centro da sala. Segurava um envelope manila. Parecia calma, mas os nós dos dedos estavam brancos de tanto apertar o papel. Não estou aqui para ajudar você, Tanner, disse ela, a voz tremendo levemente, mas ganhando força a cada palavra. Estou aqui para acabar com isso. Acabar com o quê? Tanner riu nervosamente, olhando para o celular no chão, percebendo que a transmissão ainda estava ao vivo para milhares de pessoas. Amor, agora não, ele tentou. Sim, agora, disse Haley. Ela abriu o envelope e retirou um documento. Era grosso, com aparência legal. Você reconhece isso? Perguntou. Tanner estreitou os olhos, e em seguida eles se arregalaram. O pânico, real e cru, passou pelo rosto dele. Onde você conseguiu isso? Do porta-luvas do seu carro novo, disse Haley. Aquele que você me disse que comprou com seus ganhos de criptomoeda. Aquele que você disse que estava totalmente quitado. Ela segurou o documento para a câmera no chão e depois o virou para meus pais. É um contrato de leasing de um SUV de luxo de $68.000. Mas olhem a assinatura no final. Meu pai estreitou os olhos para o papel. Está escrito Morgan. Exatamente, disse Haley. Ele não comprou o carro, ele fez um leasing e falsificou a assinatura da Morgan como consignatária porque o score de crédito dele está no lixo. Senti o ar sair dos meus pulmões. Arranquei o papel da mão dela. Lá estava, meu nome escrito em uma caligrafia tentando demais imitar a minha, mas com os laços irregulares típicos da letra de Tanner. Ele havia cometido roubo de identidade contra a própria irmã. Você falsificou minha assinatura? Perguntei, a voz quase um sussurro. Você roubou minha identidade. É só um cosign, gritou Tanner, desesperado. Agora eu ia fazer os pagamentos. Só precisava de um empurrãozinho para ser aprovado. O carro faz parte da marca. Morgan, você precisa gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Você cometeu um crime, falei. Isso não é gastar dinheiro. Isso é fraude. Mas Haley não tinha terminado. Ela voltou a enfiar a mão no envelope. Tem mais, disse, agora olhando para meus pais com pena. Morgan, quando você me mandou mensagem sobre a câmera de segurança, eu investiguei. Fiz uma checagem de crédito de todos nesta casa. Ela puxou mais 2 folhas de papel. Sandra e Steven, vocês sabem que tem 3 cartões de crédito estourados em seus nomes, abertos há 6 meses? Minha mãe piscou, confusa. O quê? Não, não temos. Só temos o cartão de emergências.
Não mais, disse Haley. Tanner abriu eles. Usou os números de segurança social de vocês. Acumulou $40.000 de dívidas nos nomes de vocês para bancar o estilo de vida dele. Ele não fez nenhum pagamento. Vocês estão inadimplentes. O crédito de vocês está arruinado. O silêncio na sala era absoluto. O celular do meu pai apitou. Ele pegou, franzindo a testa. Era um alerta de monitoramento de crédito. Ele encarou a tela, rolando para baixo, o rosto perdendo toda a cor. Olhou para Tanner, depois para os papéis na mão de Haley e, enfim, entendeu. Você roubou da gente, sussurrou meu pai. Depois de tudo que fizemos por você, depois de hipotecarmos a casa para pagar suas despesas legais da última vez, você roubou nossas identidades. Tanner começou a recuar, balançando a cabeça. Eu ia pagar tudo quando o curso de cripto decolasse. Ia pagar com juros. Vocês é que não têm visão. Visão? Eu disse. Você faliu seus próprios pais. Roubou minha identidade. Estava prestes a destruir minha casa. Isso não é visão, Tanner. Isso é predação. Olhei para meus pais. Eles estavam ali, destroçados. O filho que protegeram, o filho que escolheram no meu lugar repetidas vezes, tinha devorado os dois e eles nem sentiram os dentes até ser tarde demais. Saiam, eu disse de novo. Todos vocês. Agora. Minha mãe olhou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Morgan, por favor. A gente não sabia. Vocês não queriam saber, respondi. Estavam tão ocupados construindo ele que não perceberam que ele estava destruindo vocês. E estavam tão ocupados me derrubando que não notaram que eu era a única segurando tudo de pé. Apontei para a porta. Saiam antes que eu chame a polícia e some invasão de propriedade à lista de crimes. Eles foram embora, meu pai tropeçando como um velho, minha mãe soluçando, Tanner correndo para o carro alugado que logo seria retomado. Haley ficou por um instante. Sinto muito, disse ela. Eu devia ter te contado antes. Você contou quando importava, respondi. Obrigada. Ela sentiu e saiu, fechando a porta sobre os destroços da minha família. Fiquei ali, no silêncio da minha casa, o ring light ainda aceso, o fundo verde ainda montado, mas o ruído tinha acabado. Os parasitas tinham ido embora. Peguei o celular de Tanner do chão. A transmissão tinha terminado quando a bateria morreu. Mas os comentários eram para sempre. Assim como a verdade. Caminhei até o muro do meu jardim. Ele ainda estava de pé. Eles não tinham tocado nele. Encostei a mão no vidro, sentindo a superfície fria. Meu santuário estava seguro. Meu livro de contas estava encerrado. E, pela primeira vez na vida, eu não era apenas a sobrevivente, eu era a vencedora. A polícia chegou 12 minutos depois. Eu mesma havia ligado, deixando claro que havia invasores na minha propriedade que se recusavam a sair. 2 policiais subiram à entrada da casa, com expressões profissionais indecifráveis. Encontrei-os na varanda, entregando um pendrive com as imagens das câmeras de segurança, a gravação da live e as cópias digitais do contrato falsificado e dos relatórios de crédito. Ele está lá dentro, eu disse, apontando para Tanner, que estava sentado no chão com a cabeça entre as mãos. Tanner. Ele cometeu roubo de identidade contra mim e contra nossos pais. Também invadiu minha casa e destruiu propriedade. Os policiais entraram. Observei da porta enquanto falavam com Tanner. Ele tentou argumentar no começo, a voz subindo naquele choramingo tão familiar, insistindo que era tudo mal entendido, uma discussão de família. Mas então Haley entregou a eles a cópia física do contrato falsificado. O policial olhou para o documento, olhou para Tanner e então puxou as algemas. Tanner, levante-se. Coloque as mãos atrás das costas. Minha mãe gritou. Um grito cru, quase animal, que ecoou pela casa. Não. Vocês não podem levá-lo. Ele é só um menino. Ele não fez por mal. Ela avançou, agarrando o braço do policial. Ele a afastou com firmeza, porém com gentileza. Senhora, afaste-se. Seu filho está sendo preso por fraude e roubo de identidade.
Morgan, pare eles. Ela guinchou, virando-se para mim. O rosto dela estava distorcido, feio de puro desespero. Diga que foi um engano. Diga que você deixou ele assinar. Ele é seu irmão. Analisei sua expressão procurando algum resquício de instinto materno. Mas tudo o que encontrei foi o pânico de uma cúmplice percebendo que estava perdendo seu escudo. Ela estava vendo o filho ser algemado por roubar a identidade dela, por arruinar o crédito dela, por quase destruir a vida dela. E mesmo assim tentava salvá-lo. Tentava, mais uma vez, me sacrificar para isso. Eu não dei permissão nenhuma, falei ao policial. Indiciem por tudo. Monstro! Meu pai berrou. Você está destruindo esta família. Está mandando seu irmão para a prisão. Não, eu disse, com a voz calma, quase entediada. Ele se mandou para a prisão quando assinou o meu nome. E vocês ajudaram a arrumar a mala dele quando ensinaram que ele podia pegar tudo o que quisesse. Levaram Tanner embora. Agora ele chorava, implorando, me olhando com os olhos arregalados e cheios de medo. Eu não senti nada, nem satisfação, nem piedade, apenas a sensação fria e limpa de uma dívida sendo quitada. Meus pais ficaram para trás, encolhidos na sala de estar, em meio aos destroços do império fracassado do filho deles. Pareciam pequenos, derrotados, e inevitavelmente voltaram a direcionar a raiva para mim. Vamos perder a casa, disse meu pai, a voz tremendo. Por causa desses cartões de crédito? Perguntei. Nós não podemos pagá-los? Ficaremos sem teto e é culpa sua? Culpa sua? Disse ele, gritando. Você chamou a polícia. Poderíamos ter resolvido isso. Poderíamos ter feito um acordo. Agora ele tem um registro. Agora não temos mais nada. Olhei para eles e, de repente, compreendi. Não era apenas negação. Era sobrevivência. Se admitissem que Tanner era um monstro, teriam que admitir que criaram um. Se admitissem que ele roubou deles, teriam que admitir que o amor deles era uma fraqueza que ele explorou. Era mais fácil me culpar. Mais fácil me transformar na vilã do que olhar no espelho e ver os tolos que se tornaram. Estou emitindo uma notificação formal de invasão de propriedade, disse. Se voltarem aqui, também serão presos. Saiam. Você não pode fazer isso, minha mãe sussurrou. Nós somos seus pais. Vocês eram meus pais, respondi. Agora vocês são apenas as pessoas que invadiram minha casa. Caminhei até a porta da frente e a segurei aberta. Eles me encararam por um longo momento, esperando que eu quebrasse, esperando que a filha que sempre consertava tudo voltasse. Mas ela se foi. Eu a tinha expulsado também. Eles saíram. Eu cuidei do protocolo de saída. A porta clicou ao fechar, selando o perímetro. Então, travei a fechadura. O clique ecoou pela casa silenciosa como um disparo. Estava acabado. 3 meses depois, a parede de vidro ainda está de pé. A fita métrica do empreiteiro é apenas uma memória distante, substituída pelo gotejar rítmico e constante da alimentação de nutrientes. Meu jardim hidropônico não está apenas sobrevivendo, está prosperando. O manjericão cresceu tão denso que toca o vidro, e o aroma de hortelã e erva cidreira preenche o ar, limpo, intenso e inteiramente meu. Estava chovendo em Seattle, uma cortina cinza de água escorrendo pelas janelas, que fazia o calor lá dentro parecer um luxo. Eu preparei 3 xícaras de chá com as folhas de hortelã que colhi naquela manhã. Não estava sozinha. Tia Susan estava sentada na poltrona, a poltrona da minha avó, que eu havia resgatado da grama e limpado profissionalmente. Ao lado dela estava Haley. Ela não estava mais usando o anel de noivado. Ouvi da sua irmã ontem, disse tia Susan, soprando levemente o chá. Não olhou para mim. Olhava para a chuva. O banco finalizou a execução hipotecária na terça-feira. Eles estão se mudando para um apartamento de 2 quartos perto do aeroporto. É pequeno. Eles estão bem? Perguntou Haley, embora a voz dela estivesse contida. Estão vivos, disse Susan. Ainda estão pagando o advogado do Tanner. E continuam dizendo para quem quiser ouvir que a Morgan roubou a aposentadoria deles. Tomei um gole de chá. O líquido quente era reconfortante.
Esperei a culpa chegar. Esperei aquele peso sufocante no peito que sempre me dizia que eu era uma filha má, que eu deveria consertar tudo, que eu deveria escrever mais um cheque para salvá-los das consequências de sua própria idolatria. Mas a culpa não veio. Só havia o gosto de hortelã e o som da chuva. Deixe-os falar, disse. Eles precisam de um vilão. Se me culpar, ajuda a dormir a noite na cama que eles fizeram, que assim seja. É a última coisa que vou dar a eles. Caminhei até minhas videiras de tomate. Uma folha amarelada perto da base de um caule saudável estava drenando energia do fruto, agarrada ao tronco, mesmo já morta. Peguei minha tesoura e a cortei com um movimento limpo e preciso. Por 32 anos, pensei que família fosse uma condição permanente. Pensei que o DNA compartilhado fosse um pacote de suicídio que você precisava afogar junto se uma pessoa se recusasse a nadar. Mas, enquanto a folha morta caía na minha mão, finalmente compreendi a verdade. Família não é um direito. É um título que deve ser conquistado todos os dias. A biologia te torna parente. O respeito te torna família. Passei a vida regando uma planta morta, esperando que florescesse, sem perceber que a podridão se espalhava para as raízes. Cortá-las não foi um ato de crueldade. Foi um ato de sobrevivência. Eu não perdi uma família. Eu podo a decadência para finalmente crescer. Troquei meu número esta manhã, disse, deixando a folha morta no compostor. Eles não podem mais me alcançar. Haley sorriu, um sorriso genuíno, cansado. Boa paz combina com você, Morgan. Combina, respondi, olhando ao redor da minha casa. Não havia ring lights. Não havia gritos. Havia apenas o zumbido tranquilo das bombas de água, o cheiro da vida e as pessoas que realmente me viam. Eu não era mais o banco invisível. Eu era jardineira, e meu jardim finalmente estava livre de ervas daninhas. Se você já precisou podar uma folha morta para salvar a árvore, compartilhe esta história. Você não está sozinho.